Olá, hoje nós vamos discutir um tema muito importante que é a tuberculose na infância. Meu nome é Arlande Azevedo Ferreira, eu sou professor do Departamento de Pediatria da UFMT desde 1985 e toda a minha área de pesquisa e de trabalho de assistência ele é voltada para a assistência da criança com tuberculose. A tuberculose na criança ela tem uma particularidade muito importante, que é o seguinte: enquanto que no adulto você tem uma forma ouro de fazer o diagnóstico, que é isolar a bactéria através da baciloscopia, o Mycobacterium tuberculosis, na infância nós temos muita dificuldade para que isso aconteça. Por quê? Nós sabemos que a criança é paucibacilífera, e, portanto, ela produz muito pouco bacilo e você não consegue detectar, na maioria das vezes, esse bacilo na lâmina, na lâmina que você faz para corar o bacilo. Então, como ela é paucibacilífera, você tem muito pouco positividade em relação ao isolamento da micobactéria. Então, essa é uma primeira dificuldade. Ao lado dessa dificuldade, nós sabemos que a criança é muito suscetível à infecção. Uma vez ela em contato com o paciente bacilífero, com o paciente com tuberculose no seu ambiente habitual, o que acontece? Ela tem grande facilidade de contrair a doença, uma vez que nós sabemos que a própria resistência dela não tem toda aquela capacidade de proteção, como teria, isso especialmente em crianças menores, como teriam as crianças maiores e mesmo os adultos. Então, é verdadeiramente um desafio o diagnóstico da tuberculose na criança. Relembrando assim rapidamente como é que o bacilo se instala no organismo, a gente se lembra que o Mycobacterium tuberculosis ele é um bacilo eminentemente aeróbico. O que significa? É que ele tem grande afinidade com o oxigênio, com o ar. Por isso que a forma pulmonar é a forma mais frequente de ocorrência da tuberculose. Então, uma vez que uma pessoa ele entra em contato com o paciente tuberculoso, ou um ambiente que você tenha suspenso naquele ambiente uma partícula contendo o Mycobacterium tuberculosis, 1 a 2 bacilos são suficientes, e eles são suficientemente pequenos para atingir pequenas vias aéreas e chegar até lá na periferia do pulmão e ali se instalar. Uma vez se instalando esse Mycobacterium nesse ponto, ele começa a ter o seu processo de replicação. A gente tem que se lembrar que a replicação do Mycobacterium tuberculosis é uma replicação binária e que é muito lenta. Não é? Então, ele em média de 16 horas que ele demora para um Mycobacterium se desdobrar num próximo, de maneira que, uma vez que você conseguiu inocular uma micobactéria, você vai demorar em torno de 4 a 6 semanas para que você tenha uma quantidade de bacilo que ali foi inoculado que seja suficiente para produzir uma alteração pulmonar perceptível. Junto com esse período de 4 a 6 semanas, que você vai ter pelo menos 5.000 a 10.000 bacilos nessa lesão, você tem todo o mecanismo de defesa do organismo que está sendo montado. Então, ao lado disso, você tem, na verdade, você tem uma reação inflamatória e que você faz um processo de linfangite, não é? Que é essas pequenas partículas, essa estimulação que você faz e que você tenha todo esse processo inflamatório também presente no linfonodo mediastinal. Então, nós temos aquele complexo bipolar que é formado pela nódulo de inoculação, a linfangite e que você tem o linfonodo de satélite. Então, esse aqui é mais ou menos o que acontece, é um modelo de infecção que ocorre não só no pulmão, mas em outros locais também, em que você tenha, por exemplo, a entrada do bacilo por um outro local. Nós sabemos, então, que depois dessas 4 a 6 semanas em que você teve aquele início, a inoculação do bacilo e essa formação pulmonar, nós temos daqui pode acontecer duas coisas. A primeira, o que ocorre na maioria das pessoas, que é o bloqueio da infecção. Quer dizer, uma vez entrando em contato, se a pessoa estiver imunologicamente rígida, ela vai, em 95% das vezes, ela vai curar sozinha. 5% das pessoas, nesse caso,
vai se transformar em doente. Ou seja, a partir desse nódulo, dessa inoculação pulmonar, isso aqui se espraiaria, porque ao invés de você ter um bloqueio da infecção nesse momento, você tem, na verdade, uma infecção que se estende para o pulmão e que dá uma forma de tuberculose que nós chamamos que é a tuberculose primária. Por quê? Porque foi a partir do momento que o indivíduo entrou em contato com o bacilo, ele não conseguiu bloquear e desse primeiro contato, primariamente, ele já desenvolveu a infecção. Isso ocorre principalmente na criança. Nós sabemos que no adulto, né, ocorre e predomina a infecção secundária, quer dizer, aquela tuberculose que a gente chama de reinfecção. Por quê? Ou foi um foco quiescente que ficou principalmente em ápice pulmonar, né, a partir desse primeiro momento que tenha ocorrido o contato com o bacilo da tuberculose anos atrás, e que por uma queda de resistência, ou na verdade um contato muito intenso, uma carga bacilar muito intensa, como acontece, por exemplo, com profissionais de área da saúde, ele pode vir a desenvolver agora a tuberculose pós-primária ou de reinfecção. Então, que você pode ter essa reinfecção tanto por essa quantidade gigante que a pessoa pode entrar em contato, essa quantidade muito grande de bacilo e possa vir a adoecer, seria uma reinfecção exógena, porque veio de fora, veio do ambiente, ou uma reinfecção endógena, que seria o quê? Exatamente o bacilo que estava quiescente, que ele estava latente naquele momento, e a partir daí ele eclode e produz a doença. Então, lembrando que na infância é muito mais frequente essa fase dessa tuberculose na forma primária de disseminação. Bom, rapidamente, a gente vai desenvolver aqui, isso aqui é um padrão que todos que militam na pediatria têm, o Dr. Clêmax Couto Santana, que é uma das maiores referências de tuberculose no Brasil, na infância, né, inclusive com reconhecimento mesmo no mundo, né. Isso aqui é um padrão que ele apresenta e que eu pedi a delicadeza de que ele me cedesse, que esse algoritmo do diagnóstico da tuberculose. Então, principalmente a forma pulmonar. Como é que ela se faz? É aquela criança que tem febre há mais de 15 dias e é frequentemente associada a tosse produtiva, emagrecimento, quer dizer, um comprometimento do estado nutricional. É uma criança que fica sem vontade, a criança fica astênica, sem muita, não quer brincar, fica muito paradinha, não tem apetite, anorexia, e pode apresentar ou não aquela forma clássica de sudorese que é própria do adulto. Então, essa condição clínica, né, que ela é muito inespecífica, ao lado de uma história de contato com uma pessoa na família, principalmente dentro do ambiente domiciliar, que seja um tossidor crônico, ou seja, que esteja tossindo há mais de 3 semanas e que seja, portanto, um bacilífero, você tem já é uma condição que te dá uma noção de que essa criança possa ter tuberculose. Além disso, você tem alguns outros dados, além da manifestação clínica, história de contágio, você pode ter uma alteração, que é a alteração radiológica típica, que no caso da criança, você vê principalmente o aumento dos linfonodos do mediastino, você pode ter aquele padrão pulmonar, que chama-se padrão miliar, na verdade é um padrão muito característico, que você vê um salpicado no raio-x, que a gente vai ver mais à frente um exemplo desse padrão miliar de raio-x, ou então aquela criança que tem uma condensação pulmonar que está fixa. Lembrando aqui que na infância é muito importante quando uma criança que chega com uma tosse, uma febre, um mal-estar, uma horizontalização na curva de crescimento e que você tem uma história de tem um tossidor crônico na família e que você faz o raio-x de tórax e você tem aquela informação assim inesperada, que é encontrar uma alteração radiológica muito grande, incompatível com a condição clínica da criança. Então, você pensa assim, olha, uma criança com uma pneumonia bacteriana inespecífica, para ela apresentar uma lesão pulmonar no raio-x de uma extensão tão grande, ela devia estar clinicamente muito grave, e no entanto não está. Então essa dissociação clínico-radiológica é a característica, também uma das características radiológicas da tuberculose na infância, que é muito raio-x para pouca clínica. Além disso, nós sabemos que é importantíssimo, nesses casos suspeitos, que a gente faça o teste tuberculínico.
o teste tuberculínico, lembrando aqui, já uma informação de rede, é que nós temos uma escassez do PPD, do teste tuberculínico. Esse PPD que a gente aplica, o PPD RT23, fazendo parêntese, já fazendo uma inserção de ordem prática, esse PPD RT23 que nós usamos como referência para fazer o teste tuberculínico, ele é produzido em Copenhague, né, no Serum Institute, e está em falta no mundo todo. Na verdade, nós talvez tenhamos que pensar numa alternativa para caso falte mesmo o teste o derivado proteico purificado, que é aquele PPD RT23. Esse PPD RT23, hoje na rede, ele vai estar disponibilizado, inclusive pode ser buscado na secretaria. Ele vai ser disponibilizado para que seja aplicado principalmente nas crianças com suspeita de que tenha tuberculose, e aí as crianças abaixo de 15 anos comunicantes, ou então aqueles comunicantes de tuberculose, com pessoa com tuberculose, que tenha algum fator de risco para que venha desenvolver a doença, que são os diabéticos, os pacientes com doença neoplásica. Não é? Então, esse PPD, o teste tuberculínico, né, o PPD-RT23, vai estar disponibilizado para esses grupos de risco já previstos nas diretrizes de tratamento, de diagnóstico e tratamento da tuberculose do Ministério da Saúde. Bem, então voltando aqui para o diagnóstico da tuberculose, nós vimos que era a condição clínica, a história de contágio, um raio-x que seja mais característico e que, além disso, nós fazemos o teste tuberculínico. Bem, se aquela criança foi vacinada com BCG recentemente, ou seja, há menos de 2 anos, vai se valorizar, na verdade, um teste tuberculínico com uma duração superior a 15 milímetros. Por quê? Não é habitual que um PPD seja de 15 milímetros, tenha uma duração de 15 milímetros, em criança mesmo que tenha sido vacinada há pouco tempo, há 6 meses, por exemplo. Provavelmente essa reação muito intensa é devido ao Mycobacterium tuberculosis e não o Bacillus de Calmette-Guerin, que é a BCG. Então é uma situação. Ou então aquelas crianças que foram vacinadas há mais que 2 anos, aqueles com 2 anos e meio, 3 anos, que tenha toda a suspeita clínica e que esse teste tuberculínico deu superior a 10 milímetros. Então esse dado é um dado, se isso aqui presente, você fecha, nós vamos ver mais à frente, que nós vamos pegar todos esses dados e vai haver um score, uma numeração que nós vamos dar para cada uma dessas situações, que a partir de uma determinada pontuação nós vamos fechar o diagnóstico da tuberculose na infância e vamos fazer o diagnóstico. Caso não estejam presentes essas situações, e o que o teste tuberculínico principalmente não tenha dado nesses valores, nós vamos continuar investigando que essa criança pode ter outras doenças que não a tuberculose. A título assim já mais uma condição mais prática do nosso dia a dia, eu vou apresentar um caso clínico bem típico de tuberculose. No caso aqui é de um paciente adulto, inicialmente, tá bom? Então nós temos aqui o caso do JS. O JS é um rapaz de 25 anos que foi atendido no posto de saúde com tosse há mais de 3 semanas. Quer dizer, caracterizou aqui que ele é um tossidor crônico e que, portanto, já deveria entrar em investigação de tuberculose. E esse JS perdeu 2 quilos nos últimos 2 meses, quer dizer, é um paciente que teve perda de peso. Além disso, não está informado aqui, ele tinha febre vespertina. Bom, esse aqui é um quadro característico muito frequente, né, na tuberculose no adulto. O raio-x de tórax demonstrou uma cavitação no terço superior do hemitórax de leito. Vocês se lembram no início que nós comentamos que no adulto predomina aquela tuberculose principalmente de ápice, porque é o local mais frequente da tuberculose de reinfecção, não é? Que são aquelas cavitações de terço superior de hemitórax direito. É por isso que antigamente o pessoal fazia até aquele raio-x na posição ápico-lordótica, não é? Em que o paciente você fazia o raio-x de maneira que ele conseguisse visualizar abaixo da clavícula, porque era ali a localização mais frequente dessas lesões de tuberculose no adulto. Além disso, o JS tinha no escarro a baciloscopia, né? Foi vista que ele tinha bacilo álcool-ácido resistente de 3 cruzes, mostrando que teria mais de 10 bacilos em 100 campos que são observados na câmara de Neubauer, onde é contado, onde é feita a baciloscopia. Bem,
O que na verdade, na prática, a gente utiliza para fazer a tuberculose na criança, uma vez que nós temos muita dificuldade de fazer isolamento e que tem um quadro clínico tão característico? Ele é baseado principalmente no score que nós vamos apresentar. Então, o diagnóstico de tuberculose na infância é aquele quadro clínico que nós já comentamos, que é um quadro clínico muito inespecífico, e também nós temos, no segundo momento, o quadro radiológico, que é a radiografia característica com aumento do mediastino por conta de linfonodo muito aumentado. Além disso, nós temos, por exemplo, pode ter um padrão miliar, que é característico da tuberculose. Nós também vamos nos basear no caso do contactante. É muito importante a história de contágio, não é? Que é aquele paciente que está em contato com um paciente principalmente bacilífero, ou eventualmente esse paciente nem foi descoberto ainda, mas que seja um tossidor crônico e com possibilidade de estar eliminando o bacilo no meio ambiente. Além disso, nós vamos basear no PPD, né, que é o teste tuberculínico, levar sempre em consideração se a criança ou não vacinada, por conta que o teste tuberculínico ele não é específico para a tuberculose como um todo, ele pode dar reator também em função de uma vacina BCG recente. E, por fim, o estado nutricional. Quer dizer, se a criança tem um déficit nutricional, se nós fizermos um score clínico em que leve-se em consideração a pontuação para quadro clínico típico, um quadro radiológico característico, tem a história de contágio, tenha um teste tuberculínico alterado e a condição nutricional aferida, nós temos um critério de pontuação que já vem sendo utilizado há muito tempo no Brasil, que é para definir que esse paciente tenha ou não tuberculose. Bem, nós vimos o caso clínico do JS, que tinha aquela tuberculose, lembra? Bem característica, não é? Ele tinha um filho, o JS Júnior. O JS Júnior, ele está agora com 1 ano e 2 meses de idade. A mãe informa que ele foi tratado em Goiânia. Isso aqui, na verdade, é um caso típico que aconteceu lá no Júlio Miller e que a gente até retratou locais assim, em função de que ele não é fictício mesmo, não. Então, essa criança foi atendida inicialmente com anemia profunda, tinha já algum tempo, né, há um mês atrás. Na verdade, logo no início do sintoma, enquanto ele não tinha ainda uma clínica característica. Na verdade, era uma fase muito inicial em que provavelmente não havia possibilidade de fazer esse diagnóstico. Na época, ele foi inclusive transfundido. Essa transfusão ela ocorreu exatamente porque era uma condição de anemia mais intensa, era uma criança com uma história socioeconômica assim, muito comprometida. Ele chegou a pesar, naquela época, 9,4 kg, aos 9 meses de idade. Mas agora nós fomos pesar e vimos que essa criança está com 5,8 kg e vem apresentando febre diária. Então, é uma criança com estado geral muito comprometido, um estado nutricional também bastante comprometido e que, portanto, nós vamos ter que tomar uma decisão, porque essa criança chegou na unidade de saúde em função da busca ativa, que nós detectamos que JS tinha a doença e que nós mandamos atrás suas crianças, traz seus filhos, nós precisamos avaliá-lo. Só que nós nos deparamos com uma criança muito comprometida. Então, o que fazer nessa criança? Como é uma criança muito pequenininha, a gente sabe dos riscos que ela tem, vale a pena fazer uma investigação em regime de internação, não é? Bom, como proceder durante a internação? Primeira situação que nós temos que fazer é o raio-x de tórax. Então, era esse padrão do JS Júnior, olha só. Então, é um padrão que a gente vê que tem um padrão assim difuso. Você vê que é uma condensação heterogênea difusa e ela tem um aspecto até puntiforme, até inclusive em locais de área cardíaca. Olha só aqui no perfil. Então a gente vê que esse aqui é um reticular fino bilateral que lembra o aspecto miliar. Ora, então nós já vimos lá uma história dessa criança que teve história do contágio, né? Nós vimos uma alteração clínica. E estamos vendo aqui uma alteração radiológica que é muito compatível, né? Foi realizada a tomografia que mostrou esse padrão mais ou menos em mosaico e tudo, mas que tem um pontilhado compatível com a tuberculose e até uma cavitação pulmonar. E era uma condição em que a gente não tinha nem a expectativa de que essa criança tivesse uma alteração radiológica tão significativa, não é? Então, aí vem o segundo aspecto. Como é que nós vamos fazer nessa criança? Nesse caso específico, nós estamos fazendo o diagnóstico pelo estado comprometido da criança, nós fizemos regime de internação. Lembrar que isso, obviamente, o diagnóstico da tuberculose não precisa ser feito necessariamente procedendo à internação, mesmo na infância.
contanto que as condições clínicas da criança permitam que se faça a investigação dentro lá do próprio regime ambulatorial. Mas essa criança especificamente, pelo comprometimento, foi internada. E nós vamos proceder à tentativa de isolamento do Mycobacterium tuberculosis. Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos proceder o lavado gástrico. O lavado gástrico nós vamos fazer em 2 amostras em dias consecutivos. Lembrar aqui, pessoal, muito importante da coleta ambulatorial. Nós só coloquei aqui que no caso do JS Júnior está em regime de internação, mas em outras crianças poderia ser coleta ambulatorial. Por quê? Tem trabalhos demonstrando que se você pede para essa criança na sua unidade de saúde pela manhã em jejum, ela não precisa necessariamente estar dormindo ou algo assim, ou que tenha ficado em pezinha ou no colinho, para que você passe uma sonda orogástrica e faça o aspirado gástrico. Por quê? Tem se demonstrado que essa coleta que você faz em regime ambulatorial, ela tem o mesmo rendimento dessa amostra tradicional da criança internada, que você passa a sonda à meia-noite, 1h da manhã, e que pela manhã, antes que essa criança se levante, você aspire essa sonda e faça a coleta do material gástrico, né, através da sonda. Então, esse aspirado gástrico e lavado gástrico não precisam necessariamente serem feitos com a criança ainda na horizontal, e que isso não, quando você compara com a coleta ambulatorial, você tem resultados muito semelhantes em termos de rendimento. Mas nesse caso específico do JS Júnior, nós fizemos com a criança internada, foi lavado o estômago com 10 ml de soro fisiológico e acrescentado esse lavado gástrico, o ideal é que você coloque com uma solução tampão básica. Por quê? A neutralização do suco gástrico, que é muito ácido, sabe, tem um pH muito baixo, ele pode inativar o crescimento do Mycobacterium tuberculosis e dificultar que seja positivo a sua cultura. Então é importante que você tente colocar carbonato de sódio junto para cada 10 ml do lavado obtido, que você consiga uma alíquota do carbonato de sódio. Você pode manipular e colocar isso em papelotes de 1 grama, por exemplo, em que você acrescenta 1 grama desse para cada 10 ml do lavado gástrico obtido, né? Bem, o que é importante no lavado gástrico, pessoal? Lembrar que ele não pode ficar jogado em cima da bancada ou em cima de algum local, numa enfermaria ou num posto de enfermagem que esteja batendo sol, porque nós sabemos que o Mycobacterium tuberculosis, né, o bacilo de Koch, ele é sensível ao raio ultravioleta. Então você pode inativar o bacilo nessa situação. Então, se você quer uma positividade numa cultura, que lembrar que, como ele é muito paucibacilífero, às vezes você não tem uma quantidade de bacilo suficiente para que você, ao corar, né, com o corante adequado, para que você isole o Mycobacterium, você visualize o Mycobacterium através da baciloscopia, você não tem uma quantidade suficiente de bacilos que dê positivo a baciloscopia, mas se você, mesmo que tenha uma quantidade pequena naquela amostra, a cultura é muito mais positiva. Então tem um rendimento que é muito superior a essa situação. Então é importante que você proteja então esse seu material do contato com a luz. Você já tinha colocado esse lavado gástrico junto com o carbonato de sódio para neutralizar um pouco o pH, que é para manter o seu rendimento sob cultura, e também é importante manter sob refrigeração. Bem, então nós já vimos, nós estamos tentando isolar o bacilo. Agora vamos para o segundo momento, que é o quê? O teste tuberculínico. Então vamos pegar o JS Júnior e fazer o teste tuberculínico. No caso do JS Júnior, o PPD foi não reator. O teste tuberculínico, né, o PPD intradérmico, foi não reator. Por que que isso aconteceria? Nós sabemos que tem algumas condições que o teste tuberculínico pode dar negativo, mesmo a criança ou o paciente sendo portador, esteja doente, esteja com a tuberculose ou pulmonar ou outra forma, não é? Em que situação que esse PPD ele não consegue isolar, ver que essa pessoa está em contato com o bacilo da tuberculose? Em que situação? Uma delas é o que aconteceu com o JS Júnior. Vocês se lembram que era um paciente muito deprimido, imunodeprimido. Portanto, ele não vai conseguir fazer aquela reação de hipersensibilidade tardia, não é, que a gente faz no teste tuberculínico.
vocês se lembram que quando a gente faz o teste tuberculínico, o que nós fazemos? Nós aplicamos na região intradérmica 0,1 ml, não é? Do teste do derivado proteico purificado, e a gente espera em torno de 48, 72 horas, em média 72 horas, que seria no terceiro dia, você tem um tempo para que seja feito todo o processo de produção da induração, que a gente vai medir ao final desse terceiro dia. Então, em 72 horas é avaliado não a hiperemia, não a vermelhidão, e sim a zona de induração. Então, para que ocorra todo esse período, né, através da inoculação do teste tuberculínico e 3 dias depois você faça a leitura, nós sabemos que esse tipo de reação, naquela classificação de Gel e Cumbis, não é? Que é do tipo de reação que você tem das reações, que vai desde a reação alérgica tipo 1, na verdade, ela é as custas de resposta por imunoglobulinas, por linfócito B. Nós temos a tipo 4, que é a característica de hipersensibilidade tardia, que é exatamente a que ocorre quando você aplica o teste tuberculínico. Você aplica o derivado proteico intradérmico e 3 dias depois só que vai estar completamente montada a reação imunológica para você fazer o diagnóstico, né, e fazer a avaliação daquele teste. Essa técnica de aplicação intradérmica é a técnica de Mantoux e é utilizado o PPDRT23 lá de Copenhague por via intradérmica, né? Os resultados. Antigamente, nós dávamos uma valoração muito significativa para esses resultados, não era? Que considerava não reator ou não positivo, né, abaixo de 4 milímetros, e que era reator ou maior ou igual a 5 milímetros até 10 milímetros, você considerava essa reação entre 5 e 10 um só reator, não é? E acima de 10, maior ou igual a 10 milímetros, reator forte. E cada situação dessa se fazia uma associação. Se era, olha, uma pequena reação, pode ser por micobactéria ambiental, vacinado com BCG, ou também infectado pelo BK. Mas quando você tinha reações muito intensas, a tendência era fazer uma associação, de que isso estaria associado ao paciente estaria infectado apenas, não é, com a tuberculose latente, que nós vamos falar mais à frente, ou então ele estava doente mesmo, ou um PPD muitíssimo recente. Fora disso, já era que tinha assim, uma certa tendência a dizer que quanto mais forte a reação, maior a possibilidade que aquela infecção tenha sido pelo Mycobacterium tuberculosis. Não significando aqui, obviamente, que ele está doente, mas sim que aquela reação que ele está apresentando não é pela vacina ou por uma micobactéria atípica, não é uma micobactéria de ambiente, e sim pelo Mycobacterium tuberculosis. Bem, em que situação, então, que o PPD seria não reator? Uma situação muito frequente, pessoal, é o antígeno inadequadamente conservado. O que é isso? É aquele PPD que você recebe lá na sua unidade de saúde e quando você vai fazer a aplicação, você tira a alíquota lá de 0,1 ml para aplicar no paciente e aí você deixa aquilo em cima da bancada ou eventualmente fica fora da geladeira, ou você tem assim, às vezes uma quantidade grande de pessoas a serem testadas e que fica muito tempo fora da geladeira, fora de refrigeração. Esse antígeno, como ele é um antígeno proteico, ele pode perder essa capacidade imunogênica. Então você pode ter esse teste tuberculínico, você pode perder a capacidade que ele vai ter de funcionar quando você aplica. Então, às vezes, você vai fazer a leitura 48, 72 horas depois e você não vai ver qualquer induração. Por quê? Na verdade, era um antígeno que estava inadequadamente conservado. Um outro problema, pessoal, é a técnica de aplicação. Vocês se lembram que a técnica ela é intradérmica, então, na verdade, ela faz aquela casquinha de laranja quando você aplica. Por quê? Se você faz por via subcutânea, que é aquela mais profunda, como aplica, por exemplo, insulina, o que acontece nessa técnica profunda? Você tem uma das teorias é que você tenha uma retirada muito rápida através do sistema linfático da presença do PPD, do derivado proteico da pele da pessoa. O que acontece? Vocês se lembram, como é uma reação tardia, não é? Você leva algum tempo para que ocorra. Então você tem que ter a exposição do antígeno muito próxima, para que você tenha todo o processo de formação daquela reação imunológica no final do terceiro dia. Então, se você aplica por via subcutânea, você corre um risco muito grande de ter eliminado o seu antígeno e, portanto, você não vai conseguir ter a reação que você espera. Então,
Por isso, você pode ter não reação também. Não é porque a pessoa não teve contato com o bacilo da tuberculose. Na verdade, o que aconteceu foi que, por um erro na técnica de aplicação, você teve a remoção do antígeno e, portanto, você não teve reação falsamente negativa. Ou então, nas situações de imunodeficiência, que são aqueles pacientes diabéticos, pacientes sob quimioterapia, as gestantes podem, numa situação também muito frequente, ela também dá um PPD não reator, um teste tuberculínico não reator, em função exatamente da gravidez, e situações de imunodeficiências clássicas, como, por exemplo, do JS Júnior, que nós estamos discutindo, que era uma criança muito desnutrida. Bem, pessoal, aqui veio uma condição de ordem técnica, assim, mais para quem trabalha, para os médicos principalmente que trabalham. Lembrar uma coisa muito importante, aliás, todos da rede têm que estar atentos a isso. Quando você viu aquele padrão miliar, que você tem uma tuberculose miliar, aquela forma de tuberculose é uma forma de tuberculose de disseminação hematogênica. O que significa? Não foi só aquela tuberculose em que ficou só no ponto de inoculação do bacilo e aí veio a desenvolver a doença. Por que é importante isso? Porque essa disseminação hematogênica, quando o bacilo circulou pelo corpo todo e fez aquela forma que a gente viu no pulmão disseminada, isso pode ter acontecido o quê? Também uma localização encefálica, em meninges, por exemplo. Ou então mesmo todo o encéfalo mesmo, que você pode ter o quê? Uma meningoencefalite tuberculosa. Então, toda vez que você tem uma tuberculose miliar ou uma forma de tuberculose disseminada, é importantíssimo que se proceda à punção lombar. Por que isso é importante você falar que tem a meningoencefalite tuberculosa? Por que isso é significativo? Ora, porque tem a ver com o tratamento. Nós temos que lembrar que uma tuberculose pulmonar, você vai fazer o esquema clássico, né, com rifampicina, isoniazida, pirazinamida, naquela forma como é o esquema 1 de tratamento, por 6 meses de duração. E que nós sabemos que no caso que você tenha meningoencefalite tuberculosa, isso tudo se modifica. Não é isso? O que acontece? Nós temos que, se for criança acima de 10 anos, nós temos que fazer não com esquema tríplice, e sim com quádruplo. Por quê? É obrigatório, mesmo em criança acima de 10 anos, você acrescentar o etambutol. E, além disso, o tempo de treinamento também é diferente, que é por 9 meses. Então, na verdade, quando você tem uma forma de tuberculose que você suspeita que seja de disseminação hematogênica, é fundamental que você tenha que você realize a punção lombar, porque você tem que fazer uma provável meningoencefalite tuberculosa. Lembrar que no caso de tuberculose miliar, 30% dos casos você tem associação com a meningoencefalite. Então, por isso é necessário você fazer a punção lombar. Lembrar que mesmo na presença de cicatriz BCG, porque nós sabemos que ainda que a BCG tenha uma capacidade de produzir uma proteção, principalmente para meningoencefalite tuberculose e casos graves, mas pode eventualmente ocorrer. Então, a gente não exclui dessas crianças que têm uma forma miliar, uma forma disseminada de tuberculose, de fazer a punção lombar, independente de ter ou não a cicatriz BCG. Bem, então, esse caso que eu relatei do JS Júnior foi um caso bem típico que nós fechamos, né? E que, como tuberculose mesmo, no caso dele tinha meningoencefalite, vamos fazer o esquema de tratamento, ele tem abaixo de 10 anos, portanto, nós não vamos fazer esquema quádruplo, né, sem etambutol, só o RIP tradicional, rifampicina, isoniazida e pirazinamida, pelos tempo definido e nas doses pré-estabelecidas habituais para tuberculose pulmonar. Bem, então fechamos esse caso, ok, então tratamos o JS Júnior. Agora, pessoal, nós vamos fazer aqui um ensaio de como aplicar aquele score clínico que nós falamos para fazer o diagnóstico. Então, nós vamos contar o caso de uma outra criança, ok? Agora é o NSC, que é um menino de 4 anos de idade. A avó está em tratamento de tuberculose há 1 mês. Essa criança foi vacinada no primeiro mês de vida, portanto, já tem mais de 2 anos, né? E ele vinha apresentando tosse há 1 mês e febre eventual. Na verdade, essa febre era uma febre baixa e que ela assim, era um dia que dava, outro dia não dava e que respondia antitérmico. Ela já havia se tratado de pneumonia com amoxicilina e como tinha um certo chiado, era uma criança muito tossidora, foi usado broncotrator por 2 semanas, mas persistiu o chiado no peito. Ao exame, a criança era emagrecida, tinha um peso abaixo, aqui na época eu estou usando o percentil 10, mas na verdade você pode usar o Z-score -2,
né, que é o que nós utilizamos habitualmente, né, o Z-score, e que ela tinha um leve aumento da frequência expiratória e apresentava uma ausculta muito inespecífica, que eram apenas roncos. Então, nesse caso aqui, nós vamos definir o quê? Primeiro, uma criança que foi vacinada há mais de 2 anos, avó bacilífera, que apresentava uma clínica típica, quer dizer, típica, não digo, mas inespecífica, mas muito compatível com a possibilidade que são dados clínicos compatíveis com tuberculose. Aqui era uma pneumonia que foi tratada, portanto, só está faltando a gente ver nessa criança o que? O raio-x. Por quê? Ela tem já um outro dado que era o comprometimento do estado nutricional, usando aqui como referência o percentil e não o Z-score. Mas você pode fazer a comparação do Z-score para percentil, como nós estamos habituados no nosso dia a dia. Bem, está faltando o que aqui, pessoal? Nós já vimos a clínica, nós já vimos o contato, nós já vimos se era vacinado. Está faltando 2 coisas, que é o quê? É exatamente o raio-x, além do raio-x, o teste tuberculínico. No raio-x, o que o INC apresentava, pessoal? Olha, além de um alargamento mediastínico, olha, a gente não vê aqui a silhueta cardíaca adequadamente aqui à esquerda, um certo alargamento e também um comprometimento também característico. Era uma criança que tem um padrão radiológico. Vocês lembram que a ausculta era muito pouco denotativa de um comprometimento pulmonar extenso. No entanto, a radiografia está muito comprometida para aquela clínica. Lembra do início que nós comentamos que aqui nós temos uma dissociação da clínica com o raio-x. Além disso, ele tinha um teste tuberculínico de 8 milímetros, não é? Então, nós vamos lembrar, então, nós vimos o quadro clínico característico, que era inespecífico, mas compatível com tuberculose. O quadro radiológico foi aquela radiografia que nós visualizamos. Tem a história de contato com a avó tuberculosa, tem um teste tuberculínico de 8 milímetros e tem um comprometimento do estado nutricional que é abaixo do 10º percentil ou do -2 Z-score. Bem, nessa critério de pontuação de tuberculose, né, que nós vimos que nesse caso específico uma criança tipicamente ambulatorial, nós não internamos. Nós poderíamos tentar fazer isolamento do bacilo nessa criança, pessoal? Claro que podemos. Como? Nós poderíamos pedir para que ela viesse cedo na unidade de saúde, em jejum, e passar a sonda nela, uma sonda orogástrica, fazer uma coleta do lavado gástrico com aquela técnica que nós já dissemos, não é isso? Isso em regime ambulatorial pode ser feito, sim. E aí, com esse material em 2 dias consecutivos, nós podemos fazer a pesquisa direta, né, a baciloscopia, e encaminhar o material para a cultura. Lembrando que a criança, como é paucibacilífera, a realização da cultura auxilia muito na positividade desse material. Bem, então voltando aqui nessa nossa criança, né, ambulatorial, nós vamos fazer a interpretação seguinte. Nós vamos ver quais são os pontos que nós vamos dar. Se der um ponto superior ou igual ou superior a 40 pontos, o diagnóstico de que essa criança nossa tenha tuberculose é muito provável. Se tiver de 30 a 35 pontos, o diagnóstico é possível, e menor ou igual a 25 pontos, né, o diagnóstico é muito pouco provável. No caso do NSC, o nosso menino, né, de 4 anos, nós vimos que o quadro clínico de febre, mais sintomas como tosse e emagrecimento por mais que 2 semanas, ele faz na pontuação 15 pontos. O quadro radiológico, ele tinha adenomegalia lá, infiltrado difuso bilateral, principalmente à esquerda, mais 15 pontos. Tem história positiva para contato, mais 10 pontos. O teste tuberculínico, foi vacinado há mais de 2 anos, entre 5 e 9 milímetros, mais 5 pontos. Isso tudo tem, pessoal, essa pontuação, nesse critério de pontuação previsto pelo Ministério da Saúde. E o estado nutricional comprometido, 5 pontos. Então, na soma total, ele tinha, na verdade, 50 pontos. Portanto, vocês se lembram, ele preenche o critério de diagnóstico de tuberculose muito provável e, portanto, tem que ser tratado. Agora nós vamos abordar aqui uma coisa muito importante para nós que somos da área da saúde. É o quê? Nós que atendemos o JS bacilífero. Vocês se lembram? Bem, esse JS, na verdade, ele foi visto numa unidade de saúde escola, que era o centro de saúde escola da medicina, né? Era uma estudante de medicina, né? E que essas meninas, eram 2 meninas, estavam fazendo estágio na época e faziam um estágio exatamente
na doença infecciosa parasitária, né? Estavam tendo aulas exatamente sobre doenças infecciosas parasitárias, estavam num ambulatório específico desse que tinha nessa unidade. Bem, eram duas situações seguintes, olha, o teste tuberculínico nessas acadêmicas era o seguinte, olha, antes disso eu vou dar algumas características delas, tá certo? Uma das meninas, ela fazia tratamento de esclerodermia e já tomava corticoide mais de 15 miligramas já há mais de um mês, ok? Então, era uma aluna de medicina, como poderia ser de enfermagem ou outro curso, né, da área da saúde, que teve contato com o JS bacilífero e que ela tinha, na verdade, ela fazia uso de corticoide, portanto, ela tinha uma imunodepressão induzida por medicamento, ok? Ela estava ígida, sem problema, mas tinha esse problema, que ela tratava a esclerodermia e tomava o corticoide. E a acadêmica número 2, não, ela não tinha nenhuma doença imunossupressora, estava também ígida, sem tosse, nenhuma manifestação, ok? Então, na verdade é o inverso, né? A acadêmica número 1 ela não tinha, e a número 2 é que tinha era que tinha a esclerodermia, não é? Bem, como proceder então com as acadêmicas, né? A gente vai fazer o seguinte, na verdade, elas foram naquele momento comunicantes, né, do paciente com tuberculose. Então, o que era importante? Primeira coisa, quando nós temos contato com o paciente bacilífero numa quantidade muito grande, o paciente, que ele lembra que ele era 3 cruzes, então, num ambiente que não é preparado para que a gente atue, né, que se você tenha um ambiente favorável para que você mantenha o Mycobacterium suspenso no ar e que você possa entrar em contato com esse bacilo de uma forma muito intensa, é importante que você faça o acompanhamento. Você tem que ver se nós não vamos nos adoecer ao longo dos meses. Então, ficar atento, vai aparecer febre, emagrecimento, astenia muito intensa, não é? Vamos ver como é que está a condição clínica. Além disso, é importantíssimo que se realize o teste tuberculínico após 2 meses, não é? Por quê? Nós sabemos que pode haver a viragem tuberculínica nesses 2 meses. Ora, se aquelas duas meninas elas apresentassem uma viragem 2 meses depois, ou seja, um teste tuberculínico que nós vimos que era inicialmente não reator e que passasse a 10 milímetros ou mais depois de 2 meses, ela teve uma viragem. Se ela teve viragem tuberculínica, o que aconteceu, pessoal? Provavelmente ela não tinha, essa reação que ela fez foi por infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, o selvagem. Então, ela tem uma probabilidade muito alta de vir a adoecer, principalmente nos primeiros 2 anos. Independente de estar imunodeprimida ou não, como a menina que tinha esclerodermia, mas a outra ígida também. Isso na nossa realidade também acontece. Nós, das unidades de saúde, entramos em contato com o caso de tuberculose, temos um PPD não reator e se nós realizarmos 2 meses depois e tiver uma viragem, ou seja, que você tenha 10 milímetros ou mais de induração, nós temos a possibilidade de vir a desenvolver a doença. Nós estamos com o bacilo latente. Nós estamos sendo caracterizados como tendo o quê? Uma infecção tuberculosa latente, que é a TBL, a tuberculose latente, ok? Então, nós vamos ter que acompanhar essas meninas para ver qual vai ser o desfecho ao final. Então, vamos lá. Então, vamos acompanhar clinicamente, vamos realizar um raio-x de tórax, por quê? Nós temos que ver se não tem alguma cicatriz, alguma lesão cicatricial pulmonar, alguma condição dessa qualquer, e ver como é que é a linha de basal dessas acadêmicas, não é? Bom, lembra que nós falamos que a acadêmica número 2 é aquela acadêmica que tinha esclerodermia. Então, era feita a reavaliação clínica mensal, repetido o teste tuberculínico com 2 meses e avaliamos a necessidade do raio-x de tórax, né? Lembrar que depois de 2 meses, pessoal, depois dessa situação toda, independente do teste tuberculínico, nós vamos fazer o raio-x sim, tá ok? Eu vou colocar nessa condição essa menina da esclerodermia na mesma condição da criança comunicante com o paciente com tuberculose bacilífera, ok? Nós vamos fazer a busca ativa dessas pessoas, dessas crianças,
e vamos fazer um raio-x de tórax, porque nós sabemos fazer o teste tuberculínico e o raio-x de tórax, porque ele mesmo sem clínica, ele pode ter um raio-x muito alterado, e além disso é muito importante, nós temos um trabalho feito lá na Universidade Federal de Mato Grosso, acompanhando comunicantes, prospectivamente comunicantes, crianças, né, de paciente com tuberculose, e nós vimos que no primeiro raio-x, realizado no momento zero, logo que você localizou o caso índice, realizado um mês depois ou 2 meses depois, nós tínhamos que evoluções radiológicas inicialmente inocentes, sem nenhuma alteração no primeiro, nem com um mês, mas que com 2 meses de idade você teve alteração radiológica. Então, aqui um primeiro ponto. Lembrar que não se satisfazer apenas com o único raio-x logo que você entra em contato com nessa busca ativa, porque a criança ou o paciente imunodeprimido pode vir a adoecer ou manifestar uma alteração radiológica e clínica 1 a 2 meses depois. Então, essa criança não pode ser perdida de vista na sua unidade de saúde. Acompanhá-la por 1 ou 2 meses, tanto clinicamente, como repetir ao final de 2 meses esse raio-x de tórax, que pode haver uma mudança, mesmo ela estando assintomática no início dessa sua avaliação. Ok? Bem, então vamos voltar para a acadêmica 2, que era aquela da esclerodermia, não é? Bem, aquela acadêmica 1 era a IGDA, que não tinha problema nenhum, o PPD dela foi para 12 milímetros. Vocês se lembram que ela era zero, o teste tuberculínico de 0 milímetros? O que aconteceu com ela? Ela fez uma viragem. Então, se fôssemos nós, o que nós deveríamos fazer? Como teve que acontecer com ela? Teve que tratar o quê? Infecção tuberculosa latente, porque a probabilidade que nós temos, mesmo ígidos, uma vez detectada a viragem, nós temos uma probabilidade 30 vezes maior, até 50 vezes maior que a população normal de vir a adoecer nos próximos 2 anos. Então é importante o uso da isoniazida, principalmente nós, profissionais da área da saúde, que detectamos essa viragem tuberculínica, ok, pessoal? Então é muito importante, porque nós vamos usar a isoniazida nas doses definidas, né? Na criança de 5 a 10 miligramas quilo dia durante 6 meses, ok? E além disso, obviamente, acompanhar da isoniazida e ficar atento para a clínica, que eventualmente pode fugir, pode escapar a profilaxia, a prevenção, ao tratamento, aliás, da tuberculose latente com isoniazida e que você venha a adoecer. Mas, nesse caso específico, está indicado fazer o tratamento de tuberculose latente, que seria, muito antigamente, como chamávamos, a quimioprofilaxia secundária e tal, que já a gente sabe que não existe, nós não usamos mais esse termo. Agora, sim, é o tratamento da tuberculose latente, uma vez que ocorreu essa viragem tuberculínica, né, que foi de 0 para 12 milímetros. Bem, a acadêmica número 2 era aquela menina que tinha esclerodermia, que tomava corticoide por mais de um mês, acima de 15 milímetros. Nessa situação, ela continuava com 0, né, ela não reagiu, né, e o raio-x com 1 e 2 meses normais, não é? Essa menina, na verdade, o que aconteceu, que a partir do momento que o PPD dela continuou 0, ela não teve nenhuma manifestação clínica, esse aqui, pessoal, entrou numa condição de exceção, que foi o quê? É um paciente, é uma pessoa que entrou em contato com um paciente bacilífero, que não fez viragem tuberculínica, mas que tem uma história de imunodepressão que pode ter sido responsável por uma não resposta ao PPD repetido 1 a 2 meses depois, não é? Então lembrar que essa menina tem que ficar sob vigilância muito intensa, porque se aquela menina nossa, a número 1, que não tinha nada, ela virou PPD, essa aqui pode inclusive não ter sido percebido e que ela tenha em si a tuberculose latente e que, portanto, ela, por fato de ser imunodeprimida, ela pode preencher critério de usar a isoniazida por 6 meses, por quê? Por ela ser imunodeprimida e nós perdermos o teste tuberculínico como uma forma de detecção de viragem. Então, portanto, nós devemos estar muito atentos para que nós não tenhamos aqui ela que está mais desprotegida e que, portanto, ela tenha que usar a isoniazida. E lembrar que tem que ser acompanhado clinicamente e com um raio-x por uns 2 meses, porque ela pode ser que não só tenha feito a infecção, mas que tenha também feito a doença. Então, usar também, nesse caso, o tratamento da tuberculose latente, né?
Bem, a quimioprofilaxia, esse termo quimioprofilaxia, pessoal, atualmente ele é só usado naquele caso da quimioprofilaxia primária, que ocorre principalmente, vocês se lembram, no caso do recém-nascido, que é filho de uma mãe, né, acabou de nascer, e a mãe está em tratamento de tuberculose bacilífera, não é? Então esse recém-nascido ele é exposto, obviamente, assim a probabilidade que ele tenha já entrado em contato com o bacilo ele é baixa. Lembrar que a forma de infecção intraútero ela é muito baixa, né? Então que o paciente nasça com a tuberculose é rara, que você tem aquelas tuberculose hepática, né? Que é transferido por via transplacentária. É raro que isso ocorra. Então, o que acontece? Normalmente, o RN de uma mãe que tem tuberculose, ele tem uma possibilidade que, a partir da exposição do nascimento, tem contato com a mãe, né, com o meio ambiente, e que ele venha desenvolver a tuberculose. Então, como ele é recém-nascido e tem já uma capacidade imunológica que pode ser não suficiente para bloquear a micobactéria que está ali, que ele está respirando, que vem da mãe, é importante que você comece logo de saída fazer a isoniazida. Lembrar aqui que no recém-nascido você não vai fazer o teste tuberculínico, ok? Então, no recém-nascido nós vamos chamar de quimioprofilaxia primária porque você está partindo do pressuposto que ele está sendo exposto agora. É uma primeira vez, é uma exposição bem primária. Ele não tem nem teste tuberculínico positivo. O PPD dele provavelmente é não reator, ok? Então, esse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o tratamento com a isoniazida por 3 meses. E ao final de 3 meses, o que aconteceu? A mãe provavelmente não é mais bacilífera. Ele já teve tempo de, se ele foi exposto, ele vai, com 3 meses de idade, nós vamos repetir, nós vamos fazer pela primeira vez o teste tuberculínico. Então, fazendo o PPD. Fazendo o teste tuberculínico, se ele fez maior ou igual a 5 milímetros, o que aconteceu? Ele fez o quê? Ele virou. Ele passou de uma condição de não reator para reator, não é? Nesse caso específico, o que você tem que fazer? Primeiro é ver se ele adoeceu ou não. Daí você vem acompanhando, obviamente, ao longo dos 3 meses, a criança está mamando o peito, está ganhando peso adequadamente, não tem nenhum indício clínico de que esteja doente. Então, essa criança fez o teste tuberculínico, deu maior ou igual a 5 milímetros, você tem que simplesmente complementar com a isoniazida por 6 meses, porque ele não adoeceu e ele foi primado, ele foi infectado pelo bacilo da tuberculose, sim. Ele só não adoeceu por conta do tratamento da tuberculose que estava latente, que você veio tratando ao longo dos 3 meses, mas que você sabe que a efetividade dela só se vai dar ao cabo do 6º mês de tratamento. Então, tranquilo. Essa criança, então, fez o teste tuberculínico, deu reator, acima maior ou igual a 5 milímetros, beleza, completamos 6 meses. E na condição que essa criança tenha um PPD, um teste tuberculínico não reator, 0. O que aconteceu? Ele foi primado pelo bacilo da tuberculose? Não foi, não é isso? Porque se ele tivesse sido primado, se ele tivesse estimulado, o sistema imune dele fosse estimulado com o bacilo da tuberculose, ele faria uma reação depois de 3 meses de idade. Não fez nenhuma. Teste tuberculose negativo. O que a gente tem que fazer? Maravilha, a mãe já foi tratada, não é mais bacilífera. Essa criança vai ter o quê? Vai ter que tomar. Agora suspendemos a isoniazida e fazemos a BCG. Por quê? Ele não foi primado, ele não tem nenhum indício de que tenha uma resposta pronta para se defender daquelas formas graves de tuberculose, principalmente meningoencefalite tuberculosa. Nós, portanto, devemos proceder à vacinação BCG e, obviamente, suspender a isoniazida, né? Lembrando que a gente não pode fazer a isoniazida quando você fez a vacina, por quê? Porque nós sabíamos que a cepa do bacilo de Calmette-Guerin, né, essa cepa brasileira, a cepa Morro, ela é sensível à isoniazida. Então você não pode oferecer o antígeno e matar o antígeno. Você não pode dar a vacina e matar a vacina com isoniazida. Então, nesse nosso caso, que o nosso recém-nascido ele foi não reator ao cabo de 3 meses, nós temos que proceder à vacinação BCG e suspender a isoniazida. Bem, esse então é a única forma que ainda mantém esse termo quimioprofilaxia, que é a quimioprofilaxia primária, aquele não primado, ele não virou o teste.
Bem, agora vem a segunda forma, que seria aquela antiga chamada de quimioprofilaxia secundária, que é quem? Aquele que o teste tuberculínico é positivo, não é? Que a gente chama atualmente de quê, pessoal? Tratamento da infecção tuberculosa latente. Não é? Que é a tuberculose latente, que vamos passar agora para sair fora das crianças, vamos discutir agora uma situação do tratamento da tuberculose latente, não é?